Com o sistema Fuse da Agrico, o produtor pode monitorar todo o seu equipamento agrícola, verificando se o operador está na velocidade correta, verificando se alguma parte da máquina precisa de ser substituído. Neste vídeo, o Dr. Werner Santos da Agrico vai nos apresentar este sistema. Antes, porém, compartilhe este vídeo com outros possíveis interessados, inscreva-se no nosso canal, porque só assim podemos desenvolver outros vídeos para vocês, e clique em gostei. Eu vou tentar trazer um pouco aí desse conhecimento, 40 anos aí na parte de máquinas agrícolas. Quero fazer uma breve introdução da companhia, a AGCO, ou a Agrico. É uma empresa relativamente jovem como corporação, ela tem em torno de 30 anos, e ela foi crescendo através de aquisições de várias empresas, empresas importantes que foram se então juntando nessa empresa chamada AGCO, que quer dizer Agricultural Company. As marcas mais importantes, Massey Ferguson, Valtra, que certamente muitos de vocês conhecem, depois Challenger, uma máquina de um trator de esteiras de borracha, e recentemente a Fendt, que foi lançada aqui no Brasil. Além das máquinas, tem uma unidade chamada GSI e a parte de Precision Planting, que foi a última aquisição da companhia, uma empresa de tecnologia muito a ver com o que nós estamos falando hoje. Além daquelas outras áreas que servem de apoio, e hoje, especificamente, nós vamos estar falando sobre o sistema Fuse, que é o sistema de precisão, de agricultura de precisão, de conectividade da companhia. A companhia tem hoje aproximadamente 3.500 funcionários em 9 unidades na América do Sul. Eu quero fazer um breve relato aqui da minha carreira profissional, praticamente 40 anos que eu atuo no setor de máquinas agrícolas, trabalhei, como já foi comentado pelo Helder, em algumas empresas importantes, e em 2020 eu decidi começar uma carreira, pendurar uma chuteira, como a gente diz, e como um consultor estratégico da ACO, e uma das coisas que eu tenho feito é justamente tentar trazer para vocês das universidades um pouco dessas tecnologias existentes hoje. Falar um pouco, então, falar em quebra de paradigmas, eu diria que a gente sempre fala agricultura 1.0, essa agricultura que começou aí há cerca de 10 mil anos atrás, depois veio a Revolução Industrial e com isso as máquinas, que foi por volta de 1850, que a gente chama de agricultura, convencionou falar em agricultura 2.0. 100 anos depois, uma empresa da Dinamarca, em conjunto com uma universidade da Alemanha, criou o primeiro mapa de produtividade, ainda de forma muito manual. Em 1990, 92, começou o assunto internet, e em 91, mais ou menos nesse período, Estados Unidos, então, disponibilizou o GPS para uso civil. É o que a gente fala mais ou menos desse período da agricultura 3.0 e quando começou a agricultura de precisão, que certamente vocês já viram muito nesse sentido. Por outro lado, e os dias atuais? Se fala muito em conectividade, em telemetria, drones, e é isso mais ou menos o que a gente quer trazer a nossa mensagem, a nossa interpretação do que seria hoje a agricultura 4.0. E claro que vem pela frente a parte da inteligência artificial, máquinas autônomas. Tem várias empresas, a Case, a New Holland, a própria John Deere lançou recentemente, a Jacto no Brasil, uma empresa brasileira, tem hoje uma máquina autônoma, e a gente fala então no que vai ser essa agricultura 5.0. Mas essa noite eu gostaria de convidar vocês para a gente falar um pouco sobre a agricultura 4.0 e aonde nós estamos trabalhando hoje. E esse mundo digital, principalmente o que eu vejo, são as oportunidades para vocês, futuros formandos que estão hoje entrando no mercado de trabalho, um mercado de trabalho muito diferente do mercado de trabalho que eu comecei a minha carreira profissional. E a gente pergunta, como estamos preparados, pessoal? E principalmente olhando o futuro do agro brasileiro.
eu tenho alguns estudos que a gente tem olhado mais a nossa visão para 2030. A visão em termos de produção agrícola e a visão em termos das máquinas. Como que essas máquinas vão contribuir para esse crescimento da produção agrícola. E eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas fontes de informação que a gente usa e que nos ajudam muito a interpretar e fazer as nossas visões. Primeiro, dois materiais importantes da FAO, um que fala sobre segurança alimentar, então a gente acaba acompanhando já há uns 5, 6 anos esse material, esse último aí que eu tenho aqui, 2020, mas já tem do ano passado, 2021. Recentemente, um Outlook da FAO de 2021 a 2030, que eu recomendo vocês ao olharem esse material, esse segundo material. São 300 e poucas páginas, mas é um material muito interessante, muito rico. Depois, vindo mais para o Brasil, com materiais brasileiros, a mente do agricultor brasileiro na era digital, a Mackenzie fez umas pesquisas muito interessantes, e a gente utiliza muito o material da Embrapa, que é a visão de 2030, que eu vou pegar uns 2 ou 3 slides para mostrar para vocês. Como sugestão para vocês que estão na universidade, seria muito interessante vocês olharem esses materiais, inclusive eu posso conseguir os PDFs aí para enviar para vocês. Quando a gente olha 2030, pessoal, se fala aí em 8,5 bilhões de habitantes e concentrados nessas regiões aqui, onde já é hoje China, Índia, Japão e a parte da África. Por outro lado, esses países onde já tem uma concentração muito grande hoje, são países que estão tomando uma posição relativamente muito importante em termos de economia. E à medida que a economia avança, as pessoas começam a ter mais recursos financeiros, começam a buscar mais alimentos. E o Brasil é um país que certamente vai ter uma participação muito grande em termos de produção de alimentos já hoje e nos próximos anos. E aqui eu quero mostrar, então, esse trabalho que a gente utiliza da Embrapa, que fala nos próximos anos, são 7 pilares, mas nós vamos pegar para essa noite hoje apenas a parte de convergência tecnológica. Se vocês tiverem oportunidade de estudar isso aqui, é uma coisa muito interessante. Eu vi o professor falando sobre outras aplicações, porque nós vamos falar sobre agricultura de precisão, muito relacionada, no meu caso, eu vou trazer para vocês um pouco sobre máquinas. Mas, na verdade, pessoal, existe hoje um monte de trabalhos nesse sentido. Irrigação de precisão, pecuária de precisão, avicultura de precisão, suinocultura, produção de leite. Quer dizer, esse mundo digital está trazendo um monte de oportunidades para as áreas, além da mecânica, agronomia e veterinária, nesse sentido, ou zootecnia. E é muito importante, se vocês tiverem oportunidade, seria interessante vocês olharem as oportunidades que começam a aparecer, então, neste mundo digital. Como é que nós entendemos hoje o Agro 4.0? A nossa visão como fabricante de máquinas é mais ou menos isso aqui. Uma pessoa mais jovem, com um iPad, um notebook na mão e acompanhando essas máquinas, o que as máquinas estão acontecendo no campo, fazendo as suas prescrições, acompanhando e fazendo a correção ao longo dos anos. Então, são tendências cada vez maiores, a otimização dos processos agrícolas, as fazendas cada vez mais conectadas, acesso remoto e o planejamento e prescrição de trabalhos. Aqui eu vejo que, principalmente, agronomia, zootecnia, veterinária, vai ter uma participação muito grande. Por outro lado, são oportunidades para os profissionais do agro nesse novo modelo, principalmente voltado para a gestão e novos mercados. O que é o sistema Fuso? Como que a ACO entende essas tecnologias e qual é a visão da companhia? A visão da companhia é mais ou menos assim, ter uma fundação bastante grande, baseado nas suas máquinas, interagir
depois as máquinas com a conectividade e toda a parte agronômica, chegando no que se chama hoje de smart farming ou fazendas conectadas. Eu quero mostrar para vocês a interpretação da companhia até de uma forma um pouco didática. Então, o nosso primeiro estágio que a gente entende é a questão de posicionamento. As máquinas ou saírem de fábrica ou serem instalados os pilotos automáticos e também a questão do sinal e a correção do sinal de acordo com a precisão necessária. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro estágio, e eu mostro aqui para vocês, por exemplo, um sistema autônomo é um sistema que a gente poderia utilizar para preparo do solo, não precisamos ter muita precisão. Depois, tanto colheita como pulverização, a gente já começa a querer um sistema mais preciso, por exemplo, com 15 centímetros de precisão. E quando a gente entra no plantio e uma pulverização de precisão, a gente tem que fazer a correção RTK ou trabalhar com sistemas que nos trazem aí para cerca de 2,5 centímetros de precisão. Isso é importante para vocês quando vão determinar uma máquina, até para não investir numa máquina que vai fazer preparo do solo com um sistema de precisão muito grande e vice-versa. Não trabalhar se você quer ter um plantio de precisão com equipamento que não tenha uma correção adequada. Depois, o segundo estágio, na nossa interpretação, volto a dizer, é a telemetria. Então, nós temos o ACO Connect, que é a parte da companhia que trabalha, no caso aqui, a Massey Ferguson tem o MF Connect, onde nós temos as máquinas conectadas, o centro de operações, e principalmente voltada para os pacotes de pós-venda, porque a gente consegue fazer um acompanhamento das máquinas, como eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. A telemetria, o conceito, ele é bastante utilizado na Fórmula 1, e aqui a gente convida vocês a substituir os equipamentos da Fórmula 1 pelas máquinas agrícolas e substituir aquele controle todo que tem na pista e que a telemetria nos proporciona para um controle, então, ou no concessionário, ou no escritório da fazenda, ou na própria companhia, que vai acompanhar esses produtos nesse sentido. Aqui vou mostrar para vocês um exemplo de um trator que nós conseguimos ver 24 informações online, instantâneas, do que está acontecendo no trator, e aí o pessoal de serviços consegue tomar todas as decisões. Aqui um exemplo, as duas telas da esquerda é como a gente enxerga hoje no smartphone, no iPhone, e a tela da direita é o que se consegue ver no centro de controle. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui. Sempre essas da esquerda é o que a gente consegue ver no iPhone ou no smartphone e a direita no computador. E aqui, por exemplo, nesse caso, a gente conseguiu ver uma situação onde o trator chegou a 40,9 km por hora. Isso chama atenção, porque não é um equipamento para andar com toda essa velocidade, e a gente compara para ver onde que ele teve essa velocidade. A gente viu que foi num deslocamento, então não foi em operação. Em operação, vocês podem ver que ele estava trabalhando em torno de 10 km por hora aqui. E aí se pergunta, qual é a rotação do motor? Estava 1.922 RPM. Pessoal de oficina, ok, com essa rotação, qual era a temperatura do arrefecimento? 79 graus. O óleo, qual era a pressão do óleo do motor? Aqui a pressão. E assim acompanha tudo o que acontece na máquina, no campo, e isso pode ser acompanhado tanto na fazenda, num computador no controle da fazenda, quanto no concessionário, quanto o próprio proprietário no iPhone, ele consegue acompanhar o que está acontecendo com os equipamentos. Depois, a nossa terceira estágio, que aí entra muito a agronomia, são os aspectos agronômicos. A companhia, pessoal, ela tem uma plataforma bastante aberta, onde a gente busca parceiros para trabalhar nesse sentido. Que a gente criou uma coisa chamada Farm Solutions. Então, tem toda a tecnologia que estão nas máquinas, principalmente nas plantadeiras
e nos pulverizadores, e a gente consegue conectar com alguns equipamentos, alguns softwares de parceiros, para que, então, o produtor, o agrônomo, consiga acompanhar. É o que a gente chama de Farm Solutions. São parcerias, o sistema da companhia é um sistema aberto, onde a gente, por exemplo, trabalha com a Inseres, por exemplo, trabalha com a FieldView, que é da Bayer, com a Solinftec, com a Agrocad, que faz toda a parte de planejamento de linhas, e com isso a gente consegue, com a plataforma aberta, fazer todos os trabalhos agronômicos e criar um ciclo completo utilizando todas as técnicas de agricultura de precisão. Então, é um sistema hoje aberto, assim como outras empresas, eu cito aqui a própria Jacto, a própria Stara, que tem sistemas que compartilham conosco no trabalho nesse sentido. E com isso a gente finaliza naquilo que a gente chama de Smart Farming ou as fazendas conectadas, então onde a gente começa com o piloto, com toda a parte de telemetria e finaliza com o Farm Solutions, com esses parceiros que a gente tem aí. E basicamente é isso, pessoal. As fazendas, a era digital está nos trazendo a Fazenda 4.0, onde nós vamos ter todas essas fazendas conectadas, tanto o escritório da fazenda, quanto as máquinas, quanto o concessionário e a fábrica, nesse sentido, então, e dando um acompanhamento e principalmente os trabalhos agronômicos nesse sentido. O que na nossa visão vai trazer para vocês que estão na agronomia, que estão na veterinária, na zootecnia, são novas oportunidades. E eu gostaria de trazer aqui, por exemplo, que a gente tem tido muito contato com consultorias agronômicas, que têm nos trazido muita informação e a gente aprende muito com essa turma. Então, aqui eu peguei alguns exemplos que eu tenho mais contato hoje, são empresas, por exemplo, a Dracar é uma empresa do Rio Grande do Sul, mas hoje ela está atuando no Brasil todo. A Agro Precision começou no Rio Grande do Sul e hoje tem uma base muito importante no Centro-Oeste. A base, que é também no Rio Grande do Sul, a Connect Farm, é de Cachoeiro do Sul, já tem hoje uma base no Mato Grosso. Porteira Adentro é uma empresa bem do sul do Rio Grande do Sul, e assim por diante, pessoal. E o que essas empresas fazem? Aí, quando vocês falaram aí antes sobre oportunidade de trabalho, aqui tem grandes oportunidades de trabalho porque essas empresas precisam dos agrônomos para fazer as prescrições, para acompanhar os trabalhos e fazer a aplicação adequada nesse sentido. Então, na nossa visão, essas consultorias trazem novos nichos de mercado, no mercado de trabalho, prescrições e ações baseadas em dados de fatos históricos, ou seja, tem que conhecer qual é o solo, qual é a condição de solo, o que vai fazer, qual é o plantio. Aqui vocês veem pessoal trabalhando na lavoura com esses dados para tomar as decisões, prestação de serviços especializados e principalmente capacitação. Então, por exemplo, outro dia eu tive a oportunidade de ver um exemplo de aplicação de drone da Copercitos, que tem um trabalho bastante dirigido, eu acho que são uns 14, 15 agrônomos que fazem um levantamento e depois fazem aplicação localizada com drone. Então, são oportunidades diferentes que não é só na questão das máquinas. Então, quero trazer aqui para vocês, por exemplo, o uso da taxa variável, que hoje toda a tecnologia que se tem na Precision Planting a gente consegue utilizar com a Inseres, onde se busca a produtividade, tem um histórico da data de plantio, qual é o cultivar que foi utilizado, irrigação, o que aconteceu, imagens de satélite, isso nos traz o resultado. Com isso, eu consigo olhar e fazer uma aplicação diferenciada, tanto de sementes quanto de fertilizante, de adubo nesse sentido, e é um trabalho hoje que a Inseres nos permite muito fazer nesse sentido. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês, um trabalho que tem sido feito aí, olhando a altura de barra, no caso do pulverizador, e o que isso impacta em termos de produtividade. Então, varia entre 60%
1966, é um trabalho que foi feito por um agrônomo da companhia, e que isso mostra bem que, apesar da máquina ter todo o equipamento, ter piloto, ter isso e aquilo, ainda precisa muito do agrônomo, com o conhecimento do agrônomo, para fazer uma decisão, uma aplicação correta, buscando maior produtividade.